Pronto. Começamos, tá? Apareceu aqui, Broadcast Slide. Exatamente. Então, olá, Marcelo, super feliz pelo teu tempo. Eu digo que o tempo é o nosso produto mais valioso, né? Ainda mais num sábado que você poderia estar com a família e estar aí dedicando esse tempinho para mim. Então, já desde o início, gratidão por participar do meu programa, que se chamou um dia Única Certeza e hoje está com o nome Na Real. A gente está chamando Na Real. E que é um programa que eu convido pessoas especiais para conversar. Então, se você olhar, esse é a edição 19, se não me engano, se você olhar todos os anteriores, são pessoas assim com histórias lindas, com uma alma muito especial, uma luz muito especial, e da qual eu tento tirar um aprendizado para mim e para quem está ouvindo, principalmente fazendo esse vínculo aí com a organização, né? O Marcelo, para quem não sabe, foi me apresentado pelo Giancarlo Berry, que é um amigo muito querido, foi um líder meu, que eu admirei muito, a gente trabalhou juntos na Accenture. O Gian tem ouvido meus podcasts e curtido, e falou, Sandra, você tem que conhecer o Marcelo Venturi. E na primeira conversa com o Marcelo, eu já entendi por que o Gian me apresentou você, porque você é muito especial. Então, Marcelo, bem-vindo. Queria que você se apresentasse aí para quem está ouvindo a gente. Quem é o Marcelo Venturi? Tá ótimo. Sandra, obrigado pela oportunidade, agradeço a você e ao Jean. O Marcelo é interessante. Eu sou esposo da Letícia, sou pai do Gianluca, da Natasha, do André e do Rafa. O Gianluca é um engenheiro já adulto, a Natasha é uma gerente de marketing já adulta, e o André e o Rafa são gêmeos de 9 anos de idade que estão dentro do espectro autista. Eu tenho 57 anos, sou engenheiro formado pela Mauá em 86, fiz pós em marketing, trabalhei em várias empresas, até ir trabalhar na IBM, onde eu fiquei 22 anos. Na IBM eu fiz carreira executiva, antes da IBM eu morei na Inglaterra, morei na Europa um tempo, mas depois, pela IBM, eu morei nos Estados Unidos e morei na China, Xangai. E ao longo dessa experiência na IBM, a carreira internacional, assumindo várias missões, isso me ajudou bastante a trabalhar com diversidade e com inclusão. Foi um aprendizado ao longo do caminho muito interessante, trabalhar com outras línguas, outras culturas. E em 2016, meus filhos mais novos, os gêmeos nasceram em 2012, em 2015 eles foram diagnosticados dentro do espectro autista, a gente vai falar um pouco sobre isso. Em 2016 eu fechei o meu ciclo na IBM, eu tinha chegado a hora, já chegamos num acordo, e em vez de voltar para uma outra posição, eu diria mais operacional em outra empresa, eu cheguei a fazer entrevista em várias empresas, eu fui me inteirando do desafio pessoal que estava aqui para mim e para minha esposa. Aliás, eu quero deixar bem claro, ao longo dessa entrevista, que eu sou um mero coadjuvante. Quem é aqui que orquestra, que toca, a banda, que decide tudo é a minha esposa. Eu sou um mero coadjuvante, a Letícia. E então, ao me inteirar do desafio, né, que estava diante de nós e da oportunidade, na verdade, que ao longo do caminho a gente vai vendo que você está tendo a oportunidade de aprender, né? Assim, a gente volta a ser humilde. E aí eu mudei totalmente o que era a minha carreira para virar para poder liberar mais tempo. Você estava falando do tempo, né, de como é precioso. Mais tempo para me envolver nas atividades. E fui aumentando, a gente foi aumentando, as terapias foram aumentando, o envolvimento, a participação nossa, as decisões, etc. E para isso eu precisava de tempo. Então, eu mudei drasticamente, eu criei um portfólio de investimentos como pessoa física, passei a estudar bastante várias áreas que eu não conhecia sobre o mercado financeiro, eu sempre operei na Bolsa, mas bem devagarzinho, eu aumentei um pouco essa escala, comecei a me aproximar de venture capitalists, de hubs para investimento em startups, comecei a me aprofundar em governança corporativa, eu já era membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, mas eu me aproximei de outras comunidades, como a GoNew, onde eu sou investidor, que trabalham com governança.
e me interessar por capitalismo consciente, teoria U, etc. Enfim, abrir várias frentes que se integram lá na frente em nome de uma sociedade mais diversa e inclusiva. Tá? Então, esse Marcelo, hoje eu sou bem ativo no LinkedIn, depois a gente deixa aí o recado para a turma, mas eu tenho quase 30 mil conexões no LinkedIn. Eu já fazia um trabalho quando eu estava na carreira corporativa e intensifiquei, só que eu mudei o foco. Meu foco antes era tecnologia, que era a minha praia, e aí agora o foco é muito em cima de fazer as pessoas entenderem sobre inclusão, o que é o autismo, as pessoas também que chegam nessa fase da vida, que saem de uma empresa e como é que elas se posicionam, como investir. Então, a gente vai dando dica de aprendizado, mas muito em cima do que a gente aprendeu. Tá? Então, esse é o Marcelo. Desculpa o longo discurso. Imagina, não, nada longo. Você vai me cortando. Não, nada longo, assim, é muito interessante tudo isso que você falou, principalmente você falar, duas palavras que você falou que me encantou muito. Uma foi, sou mero coadjuvante, a Letícia, que orquestra tudo. Então, demonstra aí a parceria, demonstra a parceria. Eu acho que criar filho, independente da situação, já é uma parceria do casal, né? Não, e alguém tem que comandar, entendeu? Não tem jeito de ter dois comandantes. Eu, com relação ao que a gente faz aqui em casa, eu sou um fiel soldado. Óbvio que se você perguntar para ela, ela fala, não, a participação dele podia ser um pouco mais intensa, mas eu procuro me adaptar a abrir horários para eu conseguir. Você imagina que, por exemplo, o pessoal na bolsa não fica esperando, né? Para o horário, você tem que estar de olho, os investimentos. Estou aqui com um painel de Bitcoin aberto aqui. Então, isso aí é 24. Mas eu me organizo, eu quero dizer que eu me organizo de acordo com o timing e o calendário definido com relação aos meus filhos, e a gente vai ajustando de acordo. Acho que uma das coisas uma qualidade que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo é aprender a me adaptar, né? Como bom engenheiro, sempre fui um cara muito linear, cartesiano, e agora eu estou aprendendo a fazer várias coisas não lineares, tipo, eu era o cara que, por exemplo, levava um livro no avião. Agora eu levo... primeiro a gente não usa mais avião, mas assim, agora quando eu vou em algum lugar, eu levo um Kindle com 10 livros abertos e vou pulando de um para o outro. E não precisa terminar o livro, é só pegar alguma mensagem, enfim. Isso são coisas que eu aprendi com meus filhos de alguma forma. Que bacana, Marcelo. E assim, você é um engenheiro de mudança. Você tem um perfil bem a reboque daquele tradicional do engenheiro, né? Eu sou casada com engenheiro, trabalho muito com engenheiro, mas eu poderia falar que você é um engenheiro da mudança, tamanha consciência que você tem. Você falou para mim também da humildade e agora de adaptar, né? A gente vive no mercado corporativo, no ambiente corporativo, falando de liderança, e a gente vê que os líderes não mudam porque eles não são humildes o suficientes para se autoconhecer. E aí, já de cara, você trouxe a palavra humildade. E a outra palavra, que eu acho que é uma competência que você trouxe também, que o Fórum Econômico Mundial traz a adaptabilidade como uma competência do século, a mais importante para que as pessoas possam ter sucesso na vida pessoal e profissional. E aí você trouxe muito esse adaptar, né? Você já tinha essa competência antes dos Gêmeos, ou isso foi descoberto ou aprimorado pós os Gêmeos? Eu diria que isso foi aprimorado. Eu tinha alguma capacidade de me adaptar, eu diria limitada, e até pela própria inércia nossa, né? O ser humano, ele, né? Enquanto você não está passando fome, você não corre atrás da caça, né? Então, assim, eu ficava sempre na minha zona de conforto. Os Gêmeos, eles me ensinaram eles me tiram da zona, eles me tiram da zona de conforto a cada 5 minutos. E é bem interessante o meu aprender com a vivência com o autismo, porque você não necessariamente... Primeiro é o seguinte, eles não gostam de surpresas, então eles trabalham em cima de certas rotinas. E desenvolvida a rotina,
nem sempre funciona, porque, às vezes, eles estão em evolução também, eles são crianças que estão evoluindo, então eles vão mudando. Então é como se fosse uma rádio que você sintoniza a fala. Agora eu peguei, é o 95. Então você vai lá com o dial no 95, chega um dia ele não está mais lá, ele está em outro lugar, você tem que achar onde ele está. E eles não têm muito, aí é de cada um. O Rafael, ele não tem muita paciência, ele exige que você se prepare mais. O André é mais criativo. Eles têm 2 minutos de diferença de idade, são fisicamente idênticos, mas eles são muito diferentes internamente. O Rafael, ele é hipossensitivo, o André é hiper. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando eles eram menores, por exemplo, a gente ia à praia. O Rafa, se você deixasse, como ele é hipossensitivo, ele ignora os sensores, ele entraria no mar e iria andando até afundar. Ele não tem medo, ele não tem, o sensor não está ativo. Isso. E o André, ele ia na praia, ele não saía da cadeira, a areia, tudo irritava ele, tudo era um sensor. E isso foi feito um trabalho com terapia ocupacional para trazer os dois para um mesmo eixo, para um meio. Então, o hiper para diminuir um pouco e o hipo para aumentar um pouco. Esse é um pouco do tipo de trabalho que a gente vai entendendo, vai se envolvendo e vai ajudando os profissionais. Nós temos aqui na equipe toda, trabalhando com eles, óbvio, os profissionais foram mudando, a gente foi aprendendo ao longo do tempo como fazer a gestão dessas equipes, né? Hoje tem uma supervisora, mas para você ter uma ideia, são 4 psicólogas que acompanham eles, mais a supervisora, com especialidades distintas, uma faz a parte mais pedagógica, e nesse momento que eles não estão atendendo a escola, os meus filhos não usam máscara, então eu não posso enviá-los à escola. A escola também é um trabalho interessante, uma história interessante. Quando eles entraram na escola, na primeira série, nós fizemos um trabalho com as psicólogas, junto às professoras, aos seguranças, brifando o pessoal da escola, trazendo educação sobre o autismo, sobre bullying, sobre como reagir diante de uma crise, para que eles pudessem estar integrados ao ambiente escolar, tá? Então, uma escola tradicional, uma escola tradicional, uma escola especial para crianças? É uma escola tradicional de freiras dominicanas, aqui na esquina da Manuel da Nóbrega com a Oscar Porto. É uma escola que já tinha outros casos de inclusão, mas eu vou te dizer que a gente ajudou bastante eles, porque esse é o problema, você tem a lei que diz que a escola tem que cumprir, mas ninguém ensina os profissionais, você não tem. Por isso que eu acredito muito, eu participo de vários fóruns de discussão sobre educação. Como é que você leva a educação? Como é que você leva o esporte? Como que você, através da tecnologia, traz plataformas que facilitem a vida dos pais, dos professores, dos cuidadores, dos psicólogos? Eu acredito muito nisso, por ter vindo do mercado de tecnologia, eu sou um believer de que a gente vai conseguir mudar o mundo dessa forma, ou pelo menos caminhar um pouquinho mais, né, nessa direção. Que maravilhoso, Marcelo. E você, nessa adaptação aí na escola, como é que você viu o comportamento das crianças, a receptividade das crianças? Porque eu tenho uma visão de que as crianças são menos difíceis que os adultos, elas têm menos vieses inconscientes, elas estão mais abertas. É verdade ou não? A dificuldade é a mesma? Eu acho que as crianças foram sendo educadas pela própria professora, pela orientação que a gente passava, e vai surgindo um companheirismo, né? Agora, entre eles, entendeu? Porque a dificuldade do autismo com relação, eu não sei quantas pessoas hoje têm consciência do que é o TEA, né? Explica para a gente o que é o TEA, né? Acho que é melhor a gente alinhar a base. Vamos alinhar a base. O transtorno de espectro autista, minha visão, tá? Tem várias discussões. Não é uma doença, é uma característica. É como se você tivesse as pessoas neurotípicas rodando em Windows e os neurotípicos rodam em Linux. Não tem certo ou errado. Você tem
características diferentes. E para que o Linux fale com Windows, você tem que construir determinadas pontes. É isso que a gente faz. Por isso tem a terapia, por isso a gente trabalha nessa interação. Tá? Então, nesse sentido, na escola, a gente fez um trabalho construtivo com eles, eu nunca tive problema de bullying, mas, assim, tem algumas proteções. No caso, você sabe que tem uma lei que define que a escola tem que providenciar um profissional lá. No caso, nós providenciamos, ou seja, a psicóloga, eu pedi permissão da escola para que a psicóloga acompanhasse, uma psicóloga assistente terapeuta acompanhasse eles na aula, e ela dá essa força. Então, assim, você tem situações onde, por exemplo, uma das crianças, tipo, o Rafael teve uma crise na escola, mas você sabe o que fazer ali, a psicóloga está junto, a professora já está orientada, é conversado com os, porque normalmente a criança, uma outra criança pode se assustar, você conversa com a criança. Então, assim, eles sempre foram bem recebidos, tanto agora eles estão um está na terceira série, o Rafael a gente reteve um pouco na segunda série para que ele alinhasse, até porque a pandemia atrapalhou um pouco o aprendizado deles, né? Hoje eles fazem tudo aula remota, não estão indo na escola, mas estão conseguindo acompanhar o currículo. E na pré-escola, que também a gente fez um trabalho muito legal, mas para você ver, na pré-escola eu tive que entrar com um processo junto à Secretaria de Educação para retê-los durante um ano, porque senão eles seriam obrigados a ir para o primeiro ano mais novos, né, com 6 anos e meio, não estavam preparados. Então tem todos esses detalhes operacionais, né, que a gente acaba se envolvendo para fazer a coisa evoluir. Mas eu acho que o ambiente escolar, para eles, o que eu mais lamento do que foi criado com a pandemia, é justamente essa ausência social na vida deles, que eles, por conta do isolamento social e até pelo fato deles não usarem máscaras, a gente tem que ter mais cuidado. Hoje, uma vez por semana, eu levo eles até a escola para fazerem natação. Então, um dia vai o Rafael, outro dia vai o André, eles vão com um face shield na rua, um colarzinho do autismo, vão comigo. Então, todo esse caminho de casa, a gente vai andando até a escola aqui perto, de casa até a escola, para eles é uma interação social. Na escola, passando pelos corredores, vendo a turma lá, tal, até a piscina, faz a aula, volta. Então, hoje é a interação social que eles têm. Mas a gente espera que o ano que vem, à medida que a vacinação se consolide, etc., a gente consiga voltar a uma certa normalidade, que eu não gosto de usar a palavra normalidade, porque hoje o normal, o que é o normal? Né? Mas, enfim, eu acho que essa frequência escolar, e principalmente por conta da interação social, nem que não seja todo dia, eu não estou muito preocupado, no caso deles, vai perder o ano, sabe aquelas coisas da nossa infância, vai repetir, não estou preocupado, o importante para eles é o aprendizado. Óbvio que tem conteúdo, eles estão aprendendo, eles têm uma interface cognitiva impressionante, tá? É uma característica do espectro, essa capacidade de focar em determinadas coisas, e você tem vários cases, né? Desde o Anthony Hopkins até vários casos aí, Messi, escolhe. Mas eu acredito muito nisso, nessa capacidade dessa interface cognitiva, para que eles lá na frente consigam ter uma certa independência, consigam exercer uma profissão. Inclusive, várias iniciativas que a gente trabalha aí no mercado tem essa esperança, né? Tem essa assinatura. Então, são mais para frente a gente conversa. Que legal, Marcelo. E como é que foi descobrir ou desconfiar, né, que seus gêmeos tinham o TEA? Como é que foi esse primeiro momento, né? Hoje você é um cara super informado, estou vendo aqui, você dá uma aula sobre o assunto e acho que foi mesmo teu perfil autodidata, perfil consultor, perfil engenheiro, né? De aprofundar naquilo que você precisa, e é isso que você precisa hoje. Mas como foi o primeiro momento de tomar contato com essa característica? Excelente pergunta. Esse é um momento que hoje talvez seja o mais difícil para muitos pais,
Acho que a reação emocional, nem tanto, daí depende do caso, mas é o você se inteirar. E hoje eu ajudo muitos colegas que recebem o diagnóstico a entender um pouco como se organizar. É bem interessante o aprendizado. Mas, no nosso caso, a gente notava que eles não faziam contato visual, quando eles tinham dois, e demoraram para falar. Como você não tem, agora está mudando, mas inclusive a engenharia genética vai ajudar bastante, o mapeamento genético, a você fazer um diagnóstico mais preciso, mas o diagnóstico ainda é comportamental. E com 3 anos, o cérebro ainda está em formação. Então, a gente aguardou até eles terem quase 4 anos para ter o veredito, né, o diagnóstico, o laudo, né? E a partir daí a gente falou, bom, então agora vamos... Foi aí que a gente começou a olhar para esse desafio de uma outra forma. A minha esposa, principalmente, começou a estudar bastante, participar de vários grupos de mães. Ela é muito forte nessa parte de pesquisa na internet. Ela acha que você... Para mim, ela trabalhou no FBI. Ela acha que você quiser. E, enfim, a gente entramos nessa jornada de entender. Então, não teve um desespero, não entramos em desespero. Foi muito de, o que a gente vai fazer? Você se sente meio perdido. Por isso que hoje, nesse momento, eu procuro ajudar as pessoas para que elas não se sintam, nesse momento, perdidas, que elas tenham uma direção. Porque depois que você tem uma direção, você começa a se organizar, você monta um plano, e porque a primeira interpretação de uma pessoa é uma doença, vamos procurar a cura. Não, não é uma doença, é uma característica, você vai viver com isso a vida inteira. Aprenda a viver, aprenda a gerenciar, aprenda a ajudar, aprenda a construir a ponte. Faz parte da sua vida. Tem muita, assim, às vezes o impacto financeiro assusta, né? Poxa, tem que gastar com terapia, tem que gastar... Tem vários caminhos, mas tem até hoje muita informação disponível no YouTube, muitos serviços agora via interface digital procurando endereçar de alguma forma, pelo menos essa primeira etapa. Eu participo de uma plataforma muito interessante, chamada Esporte e Inclusão, eu te mandei um material lá, era dessa plataforma, uma das iniciativas que associam o esporte é muito, muito importante no desenvolvimento do jovem autista. Isso funciona tanto para o desenvolvimento motor, quanto para a integração dele à sociedade, para a inclusão, facilita, através do esporte, facilita a inclusão. Mas, voltando lá ao momento, foi isso, a gente procurou definir um caminho, eu não vou nem falar uma estratégia, porque você conhece tão pouco, mas vamos nos inteirando, você vai ganhando confiança, apanhamos um pouco no começo, você vai trocando profissionais aqui e ali, montamos uma equipe, aí você vai aprendendo a gerenciar a equipe, aí você vai atrás de uma supervisora para te dizer, porque você precisa de uma supervisão técnica, eu não sou psicólogo, nem minha esposa. E ao longo do processo você vai aprendendo, e eles vão crescendo, né? É aquela história, eles as necessidades vão mudando, mas eu acho que é isso, eu acho que a principal ficha, vamos, né, usar a expressão antiga, que tem que cair, é que a pessoa tem que entender que é uma jornada pessoa na sua vida, e ela é uma jornada, se Deus quiser, por muito tempo, é uma jornada que seja eterna. Mas assim, Marcelo, não é comum esse mindset de aprendizado. Tem uma psicóloga, não sei se você já estudou, já leu, Carol Dweck. E a Carol Dweck já li alguma coisa dela, não li nada mais, mas já vi alguma coisa dela, sim. Ela traz que algumas pessoas têm um mindset de aprendizado e outras não. E quando a pessoa tem esse mindset de aprendizado, talvez pela sua criação, pela sua história, a Letícia também, a gente acaba encontrando o problema, né, para resolver ali, com uma oportunidade, foi o que você fez, né?
Você poderia ter uma postura mais pessimista, mais introspectiva, mais problemática. E não, a postura foi justamente assim que você fala muito, é criar essa ponte. Então, assim, como é que eu torno esse caminho, essa jornada mais suave para eles? Qual é o meu papel, né? Qual é a minha missão na vida deles para que eles possam ter uma vida... Exato. A vida, sim, dentro da normalidade do ponto de vista de inclusão na sociedade, não é isso? Exato. É interessante, na GoNew, que é uma comunidade da qual eu participo, lá de focar em governança, mas tem de tudo, lá tem investidor, decision maker, influenciadores, depois, se você quiser entrar para conhecer, você vai achar várias personalidades lá, é bem interessante. Mas uma das coisas que a forma como nos apresentamos lá é: você ajuda as pessoas a quê? Então, eu procuro dizer que eu ajudo as pessoas a construir uma sociedade mais inclusiva e diversa. Como eu faço isso? Tem várias microatividades, algumas com impacto micro, outras com impacto maior, aí depende de como você encara as coisas. Mas não adianta eu pensar que eu vou estar resolvendo um problema meu, um problema dos meus filhos, até porque eu não quero que isso seja um problema. Eu quero que a gente tenha um mundo diferente para que a gente consiga integrar todas essas peças, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. E nós aqui não estamos falando só do autismo, estamos falando do síndrome de Down, de cadeirante. Uma das iniciativas mais recentes com a qual eu me envolvi é uma startup chamada Inclui. Eu cheguei até a comentar para ti. É um caso interessante, que eu sou mentor dos founders ali, com muito prazer, do Sony Polito e do Rodrigo Pires. O Sony Polito é deficiente visual, com 4% da visão, e o Rodrigo Pires foi diagnosticado dentro do espectro autista já adulto. Eles criaram uma startup para ajudar no agendamento de pessoas com necessidades especiais para visitarem, por exemplo, um supermercado, fazer uma visita monitorada no supermercado, numa loja, numa localiza, numa Renner, num boticário, qualquer lugar, se aplica a qualquer situação. Então, eles têm uma plataforma onde você tem um aplicativo de agendamento, eles têm uma plataforma de treinamento dos funcionários do estabelecimento comercial, você pode treinar o gerente e os caixas de um supermercado, pode criar programas de marketing, enfim, aí tem várias, mas é muito legal isso, porque eles estão dentro dessa necessidade, eles sentem na carne, eles se sentem excluídos em várias situações, e eles estão procurando resolver isso de alguma forma, né? Mais skin in the game do que isso aí, eu não conheço, e eu... Enfim, então essa é um exemplo de coisas que acredita. Isso são pequenas iniciativas que vão se multiplicar e vão ajudar a gente a ter um mundo melhor. Uma outra coisa que eu acredito, essa onda global ESG não veio por acaso. A gente está sentindo na pele, pandemia, crise hídrica, queimada, o S... inclusão e universidade estão dentro do S, entre outras coisas. E o G é governança, gente. Governança, regras. Tem regras básicas que a gente tem que... Por isso que eu consigo fazer o básico pelo environment. Agora, governança e social, eu tenho me envolvido bastante, até onde eu acredito que a gente pode, de alguma forma, dentro das várias ações que a gente se envolve, impactar como as pessoas se posicionam, o que as pessoas acreditam, e eu acredito muito também na educação, por isso que eu recomendo sempre, eu me envolvo de alguma forma com vários, com o Instituto de Governança Corporativa, ou a GoNew, que são EduTechs, né? O DGC é um instituto, mas a GoNew, entre outras coisas, além de uma comunidade, é uma EduTech. E porque forma de você multiplicar esse entendimento e fazer, da mesma forma que a gente foi lá na escola e treinou o pessoal, a gente consiga multiplicar isso por muitas escolas. Outro dia eu achei muito legal que as provedoras de internet, eu postei, as provedoras de internet estão se unindo para conectar todas as escolas públicas de São Paulo, escolas municipais de São Paulo à internet. Isso é inclusão, gente. É inclusão na veia. Social, inclusão digital, inclusão de tudo, né?
E, Marcelo, de verdade, eu trabalho com o desafio da liderança, e você veio de um ambiente corporativo, você sabe disso. Hoje, o que mais diferencia o profissional são os soft skills, né? Então, o hard, isso é fácil de qualquer um adquirir. Na minha época, quando eu era estudante, talvez você também, que a gente é da mesma faixa etária, a gente não tinha esse mundo globalizado, nem todo mundo ia para fora do Brasil, nem todo mundo fazia um doutorado fora. Então, hoje o conhecimento está ali para quem quiser. Você mesmo falou que você tem lá a sua Kindle, e na Kindle você tem vários livros, que até você me deu uma dica, não precisa terminar o livro, que a gente tem aquela obsessão de terminar o livro. Eu amei a sua dica, porque eu fico angustiada. Mas os soft skills, eles só são desenvolvidos na experiência, na sua educação, na sua família, e às vezes você não teve oportunidade, vai para a empresa sem empatia, sem adaptabilidade que a gente falou, sem uma escuta ativa. E o que todo mundo prega com a diversidade não é uma questão só sustentável, social, bonita, é que o diverso, ele traz para a organização a inovação. É uma necessidade de business, né? Porque você começa a enxergar as coisas de outra forma, você desenvolve, através do convívio, novas competências nas pessoas, e você também consegue enxergar o que o teu cliente também vive, porque você tem cliente autista, você tem cliente cadeirante, você tem cliente deficiente visual, só que quando a gente está construindo as soluções, os produtos, a gente coloca pessoas pouquíssimas diversas, com a mesma cabeça, para entregar um produto que talvez não tenha appealing no mercado. Como é que você vê isso? Faz sentido essa competência? Faz sentido esse desenvolvimento? Essa integração não é um ganha só para o autista, é um ganha-ganha para o não autista, para o não neurotípico, correto? Estou falando certo? Correto. Eu acho que a diversidade, hoje, ela é um diferencial competitivo, tanto na gestão quanto nos conselhos. Tá? A gente discute muito isso lá em governança. Então, como é que você leva a diversidade para o conselho? Até porque o que você tende num conselho é contratar pessoas afins, né? Vou contratar, trazer um amigo, enfim. Então, acho que isso é uma coisa que já está acontecendo. Nem sempre onde você tem diversidade, você tem inclusão. O que eu acho que a diversidade ela pode ser forçada. Eu posso definir cotas de várias categorias, por várias especificidades. Mas não quer dizer que essas pessoas vão estar incluídas. Vai ter um processo que garante democraticamente que a opinião delas vai ter peso, que a decisão, que elas vão ser ouvidas. Tá? Então, eu acho que essas duas coisas trabalham juntos, mas hoje, onde a gente tem um gap maior é na inclusão. Então, normalmente o pessoal confunde, né? Diversidade não é inclusão. Né? Inclusão, ela vai junto com a diversidade, mas ela não muitas vezes você tem diversidade e não tem inclusão. Então, eu acredito que nós vamos caminhar para um mundo mais diverso e nós vamos nos tornar, muitos de nós vamos nos tornar guardiões da inclusão. De uma forma ou de outra. Eu acho que é um processo gradativo, ele vai caminhar mais rápido em algumas sociedades do que em outras, mas eu acho que a direção é essa, assim, eu não tenho mais dúvida de que isso vai acontecer, porque a gente não consegue, ou senão não vai ter mais, não vamos ter mais. Eu gosto muito do Yuval Harari, que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, Lições do Século XXI, e é isso, né? Nós estamos brincando de Deus, a gente faz hoje tudo que os nossos deuses que a gente aprendeu a fazer, só que a gente está destruindo tudo. Então, eu acho que essa consciência está aparecendo, principalmente nas novas gerações. Eu acho que é isso. Uma das coisas que a gente batalha, eu sou da comissão, junto com o Jean, da comissão de governança para startups e scale-ups do IBGC. Então, foi desenvolvido um caderno para as startups, que depois tá legal você também ajudar a gente a divulgar aí. Mas ele traz conceitos básicos, porque as startups que são
o berço hoje de vários empreendimentos que vão se transformar em empresas amanhã, talvez seja a base da economia futura, ela tem que começar com uma boa governança, ela tem que começar com alguns princípios básicos que rezam pela inclusão, que rezam pela diversidade. Eu acho que tudo isso é um caldo que vai caminhar junto. Então, eu tenho visto, eu estou falando isso porque eu tenho visto os jovens se interessar por esse assunto. Dentro da GoNews, a gente discute muito isso. A GoNews tem um programa matinal, segunda, quarta e sexta, às 7h45, sobre controle, boa governança, controle. Depois eu passo o link para você, mas, de qualquer forma, é um fórum de discussão. Não sei o quanto você já participou aí no Clubhouse, mas eu recomendo para todos que não experimentaram. É um fórum interessante, é como se fosse um fórum onde todos podem falar, todos podem participar. A única coisa, assim, se você é um deficiente auditivo, você está limitado porque ele é em cima do áudio, né? Mas isso vai ser resolvido em algum momento. Mas, de novo, é mais um fórum onde muitas ideias são discutidas. Inclusive, o Sony Polito, que é esse menino que é founder da Inclui, ele toca vários fóruns lá focados em inovação, etc. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que, assim, a inovação está amarrada com esse novo mundo, que eu espero que a gente chegue lá mais rápido, onde o diverso vai fazer parte. A hora que a gente parar de discutir diversidade e inclusão, nós chegamos lá. Exatamente. Que a gente não precisa mais se preocupar. Agora, você navega muito startup, até pelo que você está falando, e elas têm outro mindset, né? Elas têm esse mindset de aprendizado, de errar rápido, de trazer o diverso. Mas as empresas, a maioria das empresas que a gente convive na prática, e não sei se em governança corporativa você está lidando com elas, elas ainda são muito tradicionais, muito engessadas, não tem esse mindset de aprendizado. Por isso que você trouxe muito bem, que você vê muita diversidade e pouca inclusão. Você tem até aquele poeminha lá que diversidade é convidar para a festa, inclusão é convidar para dançar. Tem uma atitude diferente. O que você recomenda, e aí eu tenho muitos RHs e líderes que escutam aqui o podcast, o que você recomenda para que realmente a organização coloque a inclusão na prática das empresas, não fique só na diversidade ou só preocupado com a cota, com a meta? Como mudar esse cenário? Eu acho que então, são vários caminhos aí que a gente pode seguir. Pelo amor de Deus, eu não sou o dono da verdade aqui. São coisas que eu acredito. São coisas que eu acredito. Tem entidades, tem empresas sociais como a Specialist Turn, que Specialist Turn é o especialista em dinamarquês. Um belo dia, um CIO, um Chief Information Officer dinamarquês, que tinha um filho dentro do espectro, chegou à conclusão que o filho conseguiria programar, criou uma empresa para ensinar jovens programação, robótica, linguagem de máquina, e essa empresa se espalhou por vários países, tem Specialist Turn no Brasil. É um exemplo. Ela tem programas junto a grandes empresas, principalmente junto à ragada de empresas como IBM, Danone, JP Morgan, SAP, Microsoft, Banco Itaú, onde o jovem é formado pela Specialist Turn. Em 3 meses ele é formado em alguma especialidade de tecnologia, ele é contratado pela Specialist Turn, que tem um braço de consultoria, e vai prestar serviço dentro de um programa de RH para uma dessas empresas. Num determinado momento, ele passa a ser de CLT da Specialist Turn e passa a ser CLT da grande empresa. Então, é feita a ponte. Qual que é o grande limitador? A escala não é tão grande. Você precisaria ter centenas, milhares de Specialist Turns em várias modalidades, mas é um começo. Eu sou um mantenedor lá, trabalho com, ajuda a promover bastante coisa que eles fazem. Eles já têm quase 200 jovens formados espalhados pelas empresas. Esse é um caminho. O outro caminho é, dentro da formação
do profissional, daqueles cursos de quando o cidadão entra na empresa e que tem aqueles cursos básicos de ética, de aprender a navegar, né? Você tem um foco, exatamente, a integração do indivíduo à empresa, você tem um foco mais específico em situações inclusivas. Um foco, exemplo, casos, citando, fazer exercícios com a pessoa, para ver como é que a pessoa reage, entendeu? Porque isso vai ficar gravado. O que o cara aprende naqueles primeiros dias vai ficar gravado, porque eles estão querendo mostrar serviço, ele está entrando na empresa. Principalmente quanto mais jovem, né, você que trabalhou em RH, você sabe disso, quanto mais no início da carreira, pô, ele vai entrar mordendo a faca que ele quer, ele vai aprender, vai prestar atenção, fala, pô, aqui eu preciso me tocar, aqui porque... Entendeu? Então, eu acho que... E é isso. Eu também acredito que antes do indivíduo chegar no mercado, nas escolas, a gente podia fazer um trabalho melhor. Você tem plataformas hoje tecnológicas que você consegue trabalhar o conteúdo de uma forma diferente e trazer exemplos inclusivos para dentro da sala de aula. Assim como eu fui incentivado, motivado a fazer com a escola dos meus filhos, você pode ter outras coisas básicas. Hoje tem algumas startups surgindo com esse intuito, mas de preparar o conteúdo do MEC num formato personalizado para ajudar o tutor do aluno, a professora do aluno, só que ainda está bem embrionário ainda, ela não escalou, né? Você tem startups, eu tenho conversado com startups trabalhando nesse sentido, mas eu acredito que a tecnologia vai ajudar a gente a trazer esses conceitos de inclusão e diversidade para a base escolar. Tá? E da mesma forma que lá atrás a gente, por outras razões, na época do governo militar, Deus me livre, tinha lá educação moral e física, e cívica, que era forçar o goela abaixo, eu penso numa coisa assim, imagina uma plataforma gamificada para atrair o jovem, e onde, através de exemplos inclusivos, ele vai se tocando que, poxa, isso é legal, isso não é legal. Porque o jovem gosta de experimentar, gosta de tirar um sarro. Aí você tem situações onde você vai entendendo isso de uma outra forma. E também, em paralelo com tudo isso, eu acho que tem muito que a gente pode fazer como cidadãos, né? Na mídia social. Eu acho que tem muito que o governo pode fazer nas campanhas do próprio governo, né? Que acho que é uma tristeza se ouvir o ministro da Educação falar que as crianças com necessidades atrapalham, enfim, mas uma hora vai mudar isso. Então, eu acredito muito na voz dos micro-influencers das mídias sociais. Por isso, esse trabalho que você está fazendo, ele chega para muita gente, ele não chega só para os profissionais de RH, ele chega para os funcionários, os gerentes de RH, ele chega para todo mundo que chega na tua página, no YouTube, e isso vai conscientizando. Então, eu acho que tem que ter mais Sandras fazendo esse tipo de serviço, e a gente vai fechando o cerco, entendeu? De novo, não tem herói aqui, o negócio vai ser um trabalho conjunto. O importante é que as pessoas estão se conscientizando, as leis estão mudando, talvez não na velocidade necessária, mas está melhorando. A tecnologia, eu estava falando, o mapeamento genético está caminhando para você... antecipar cada vez mais, né? O mapeamento genético, eu imagino assim, tá, no futuro. Eu tenho um cara, um brasileiro, muito bom nessa área, chamado Alisson Motri. Ele já apareceu várias vezes no Fantástico. Ele tem um filho que está dentro do espectro. O filho dele já deve estar nos seus teens, mas, enfim. Ele lidera um dos laboratórios mais avançados lá dos Estados Unidos nas pesquisas. E o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando em cima da genética para entender, porque a genética de cada criança
completamente, todos nós, totalmente diferente, e você não consegue, o difícil, mapear você consegue, mas você não consegue interpretar de acordo. Mas qual que é a lógica? Você entende a genética, simula aquela situação onde você achou o desvio, aquilo que está interpretado como desvio na genética, simula em laboratório, via software você testa aquilo, simula aquilo em laboratório, você testa via elementos químicos como é que você interfere naquela anomalia e depois você desenvolve um medicamento que endereça aquela disfunção. Então, sei lá, se é algo que gera crise a cada 5 minutos, ou é algo que atrapalha o entendimento, que atrapalha a comunicação, tudo isso vai ser resolvido via tecnologia em seu momento, entendeu? Nós vamos chegar lá. Se Deus quiser, se Deus quiser. Eu também acho que a tecnologia ela tem que estar cada vez mais a serviço, né, do homem, né? E você tem trazido aí vários conceitos para mim, Marcelo, principalmente esse conceito que você falou, precisa ter mais Sandras, mais pessoas abrindo aí e fechando, né, o cerco, levando a educação. E aí me lembra, até para corroborar essa tua afirmação, me lembra a diretora do MIT, a Clara Piloto, que fez uma palestra recentemente agora no CONAR, que é o Congresso Nacional de RH, e ela falou que a educação, a graduação, como é hoje, ela está fadada à morte, ela não existe mais, não é o mais importante. E ela ressaltou muito a questão do lifelong learning, que é bem o que você está provocando, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, e essa iteração e interação é que faz a gente se tornar cada vez um profissional e uma pessoa melhor. Então, não é exatamente um ambiente acadêmico, é necessário um ambiente acadêmico, é necessário você buscar conhecimento formal, mas o informal, e, por exemplo, conversar com você, por exemplo, eu estou aprendendo muita coisa, então essa oportunidade aqui de aprendizado informal com você faz com que eu, Sandra, seja melhor. Não só como pessoa, mas como profissional, e cada vez mais essa empatia, essa sensibilidade para lidar com o outro e para entregar resultado, né? A gente já entendeu que resultado não se entrega seguindo um protocolo, a gente entrega com pessoas. Então, ela trouxe, inclusive, que o bilíngue, hoje, é outro bilíngue. O bilíngue não é mais aquele que fala 2 idiomas, é aquele que navega no human e no digital. Tamanha importância que você está trazendo aí, e você é um cara bilíngue. Totalmente, eu vejo isso, como você navega nesse mundo digital e está lá buscando, descobrindo, e como é que você navega nesse ambiente humano do human, que é lidar com a Sandra, lidar com o Rafael, lidar com a Letícia, lidar com o Gian, e de uma forma muito gostosa. E eu vejo brilho nos seus olhos quando você fala. Isso é muito eu sou aprendiz e navegador. Quem navega bem é a patroa, que ela que é quem navega na frente. Eu aprendo, assim, eu procuro aprender bastante com ela, com tudo que ela traz, mas eu concordo contigo. A gente participou de uma discussão, o IBGT tem vários fóruns de discussão, um deles eles criaram um fórum chamado Dialoga sobre educação, foram 5 sessões com experts de educação do Brasil inteiro, pessoas com muito, professores, donos de empresa, enfim, tinha muita gente lá discutindo, e é isso, está todo mundo preocupado, porque o nosso modelo de educação ainda é o medieval, né? Você, o professor lá, você pegar uma foto lá da Távola Redonda, tá lá o cara na frente, aprendendo. Eu acho que, assim, vai ter, a coisa vai estar evoluindo, até a pandemia trouxe para a gente um outro aprendizado que eu acho que forçou uma evolução no digital, no aprendizado digital, né, deu uma acelerada nisso, mas eu acho que tem espaço para você ter módulos educacionais. Agora, eu não sei se daqui a um tempo o currículo básico, né, que vai fazer tanto sentido. Eu acho, sim, que você precisa ter uma preocupação. Por exemplo, você não vai querer ser operado por um médico que fez metade. Você tem que ter, de alguma forma, você tem que aferir o conhecimento, né? Você tem que aferir o conhecimento das coisas. É o que a gente fala no mercado financeiro. Anatomia, né? Ele tem que testar na anatomia lá com
Você não vai antes, né? Seguir o conselho de uma pessoa que, pô, a pessoa tem 5 minutos. Eu acho que a gente vai ter que ter formas de ter certificados, vamos botar assim. Você vai ter certas certificações. Como você vai chegar na certificação, acho que vai variar. Você não vai precisar fazer uma faculdade, você não vai precisar... Você vai ter que estudar para a prova, na prova vai cair... É um aprendizado básico que os experts daquela área dizem que você tem que ter para exercer aquela profissão. Então, eu acho que você vai apresentar esse currículo de alguma forma. Né? Então, assim, eu acho que uma empresa ela não vai mais pedir que o cara seja formado engenheiro. Talvez ela vai pedir um certificado. No caso, hoje é o CREA, mas sei lá, vai ter um outro... você vai ter uma outra forma mas você tem que se garantir de alguma forma que pelo menos o básico a pessoa tenha para poder navegar dentro da cultura empresarial. O Google e o Facebook já abriram mão de algumas exigências, como, por exemplo, a graduação em alguns casos e até o idioma, né? Falar o inglês. Marcelo, eu ficaria o dia todo aqui falando com você, mas já estou com culpa. Mas eu tenho 2 perguntinhas ainda que eu não posso deixar de aproveitar você. Primeira, você migrou de um ambiente, né? Você é um executivo de tecnologia. Hoje você é várias coisas que eu estou vendo. Você é investidor, você é conselheiro e você também trabalha com consultoria de investimento. Então, isso mostra também essa flexibilidade que você teve na mudança de carreira. Fala um pouco mais sobre esse perfil novo e como é que ele surgiu. Já tinha um pouco antes ou ele aflorou agora que você trabalha, você fica mais dedicado aos gêmeos? Eu acho que assim, eu fui... Na verdade, uma honra você falar que eu trabalho com consultoria de investimentos, mas assim, eu dou alguns conselhos... mediante, por conta do meu aprendizado. Mas eu acho que foi em paralelo. À medida que eu fui entendendo como a gente foi intensificando as terapias dos meus filhos, eu fui moldando um outro lado profissional. São aqueles momentos que você fica com medo, né? Poxa, eu trabalhei a vida inteira, eu recebi o saláriozinho ali. CLT, né? Carteira assinada, que não existe mais, né? Então, eu acho que o que eu aconselho os colegas que estão chegando nessa fase? Primeiro, você tem que saber se organizar. Isso aí não aconteceu do nada. Eu me organizei ao longo do meu tempo. Né? O que eu ia fazer depois que eu saísse da empresa? Então, eu podia pegar uma outra missão, ou eu podia, de alguma forma, mesmo que eu pegasse uma outra missão, eu ia começar a gerenciar investimentos, o meu portfólio de uma outra forma. Né? Eu ia ter que dedicar mais tempo, até pela idade. Você fala, pô, como é que você vai fazer isso? Se não fizer isso, né, quando você chega nos seus 50, quando é que você... Então, não que ao longo da vida você vai fazendo, mas você vai dedicando mais tempo. Aí eu comecei a dedicar mais tempo, à medida que eu me envolvia com a parte da terapia, fomos montando a grade das crianças, eu falei, não vou conseguir ter uma atividade operacional, se eu conseguir eu vou me frustrar, porque eu vou deixar todo mundo na mão. Eu não vou conseguir, não tem meio envolvimento. Eu conheço o mercado, não vou fazer isso. Não vou fazer isso com uma pessoa que confia em mim, vai me contratar lá do outro lado, não é justo. E aí eu abri mão de continuar eu mantive os contatos, etc., mas não comecei a me organizar de uma outra forma. Então, o que eu faço? Para trabalhar o meu psicológico, eu me pago um salário básico. Foi a maneira de eu não ter um choque. Me pago um salário. E, em cima disso, eu tenho determinados ganhos que vêm de acordo com a minha performance no mercado, né? Para ir pagando as contas, etc. E tal. E me transformei. Eu trabalhei a vida inteira em marketing e hoje eu sou um CFO aqui da casa. Sou Chief Financial. Então, eu gerencio toda a... Ao longo do caminho, também aconteceu uma outra coisa, que aqueles momentos, né? Aqueles momentos da vida que você chacoalha, né? Quantos momentos são esses? Alguns momentos.
O meu pai teve um AVC, meu pai é uma pessoa muito ativa, já aposentado, trabalhou, fez a carreira no Banespa, então uma pessoa com quem eu trocava muita figurinha, teve um AVC e ficou hemiplégico do lado esquerdo, e ele já tinha um problema de hidrocefalia e tal, enfim, eu tive que assumir os investimentos, toda a gestão do que seria, vamos botar assim, o family office, do que ele fazia, os fundos, que ele aplicava tudo. E aí foi esse momento que eu falei, não, agora acabou a brincadeira, agora tem que fazer de verdade mesmo. É como se eu tivesse um outro trabalho nesse sentido, né? Porque é o patrimônio da família. Esse é o patrimônio que vai, lá na frente, ajudar meus irmãos, meus sobrinhos, de alguma forma. A gente não pode, é como se fosse uma empresa da família, entendeu? É um dever meu fazer com que essa roda continue girando. Isso sem falar, nós fizemos, por exemplo, da mesma forma que a gente faz a gestão aqui das psicólogas, eu tive que fazer a gestão, meu pai precisou de cuidadores, 7x24, 4 cuidadores girando, a gente fez a autogestão durante 9 meses, contratando, demitindo, trazendo os caras. Depois ganhamos uma ação lá junto ao convênio, hoje quem faz isso é o convênio, a gente só cobra, mas enfim... isso tem um outro lado também. Eu fui obrigado, não sou advogado, fui obrigado a estudar bastante as nossas leis para ganhar alguns processos aí ao longo do caminho para batalhas. Essa é uma outra batalha que, infelizmente, não ajuda muito as pessoas com necessidades especiais, né? A corda está sempre mais forte para o lado dos convênios, e isso também eu tenho ajudado as pessoas, orientar as pessoas o que fazer quando existe uma situação de conflito, a pessoa fica desesperada, a gente tem como orientar de alguma forma com o nosso aprendizado. De novo, eu não sou advogado, mas tem alguns passos que para a pessoa se organizar, existe esperança, né? Mas é isso, então eu fui caminhando nessa direção. Quando aconteceu esse episódio do meu pai, acabou. Aí, se eu tinha alguma dúvida, não tinha mais. E aí eu me organizei dessa forma. Então, até o meu dia a dia durante a semana, ele regula com a Bolsa de Valores, né? A Bolsa do Brasil, a Bolsa dos Estados Unidos, os podcasts que eu escuto, como eu me informo, as plataformas que eu trabalho, que eu promovo. E eu acho que, de novo, tudo isso se amarra em você acreditar que onde você está colaborando. Por exemplo, eu investi numa startup, eu investi numa empresa, eu estou exercitando ali coisas que eu acredito. Eu acredito que a economia ela precisa dessa ajuda, a empresa precisa desse investimento para pagar os seus salários. Se eu deixar meu dinheiro na renda fixa, ele está ajudando o banco, mas ele não está ajudando, dependendo do investimento, ele não está ajudando a empresa. Então, eu acho que quando você olha para uma startup, IPOs, até as empresas grandes, é uma pirâmide da economia que funciona. A Bolsa Brasileira é 0,6% do fluxo mundial. Você investir na Bolsa Brasileira é que nem pescar numa poça d'água, vis-a-vis o mercado americano, que é o mercado global. Então, eu acho que essa conscientização, ela chegou para muita gente aqui no Brasil, tem ajudado, de alguma forma, as pessoas a fazer essa migração da renda fixa para a renda variável, mas eu compartilho coisas que funcionaram para mim, até porque eu não sou certificado pela CVM para fazer recomendação, fica aqui o disclaimer, eu não trabalho com isso. Mas eu acho que ajudar um colega que, poxa, chegou nos seus 50 anos, deixou o dinheiro a vida inteira na renda fixa, ele não sabe o que fazer, a renda fixa não está rendendo mais nada, o cara não encontra emprego, o que eu faço? Onde que eu invisto? Pô, você está parado em casa? Vamos investir o seu tempo aqui, ó. Tem aqui essa plataforma, começa a aprender desse jeito. Por isso que eu acredito, de novo, na educação. Você tem educação financeira, você tem educação para as pessoas. Você tem várias plataformas aí, a Eleven Financial, a TC, o Traders Club, até a Empíricos, que estão ajudando as pessoas a se organizarem, né? Hoje você tem... Nos Estados Unidos, você tem, acho que 60% da população investe no mercado financeiro em renda variável. No Brasil, são 3 milhões de pessoas, 3 milhões, chegamos agora, 3 milhões, era 500 mil até outro dia,
em 200 milhões, né? Então dá o que, 1%, 2% da população. Nos Estados Unidos a gente está falando de 60%. Então a gente não vai chegar, não vamos virar sozinhos, mas eu acho que dá para melhorar. Sim. Isso vai abrir perspectivas para as pessoas, né? Isso talvez ajude por exemplo, empresas sociais que estejam buscando fundos no mercado para trabalhar dentro das necessidades do autismo, de outras necessidades, encontre o seu caminho. Da mesma forma que eu achei essa startup, inclui aí, estou ajudando, tem outras que a gente está aberto aí para ajudar. Inclusive, eu ia te falar, Sandra, se você quiser, fica à vontade para disponibilizar no teu canal aí, o meu LinkedIn, Twitter, Instagram. Essa era a minha pergunta agora, né? Porque você é um autodidata, é um exemplo do lifelong learning e um exemplo de que a educação, conhecimento, vamos falar assim, o conhecimento é a chave para tudo, né? Então, eu tive o prazer do Jean me apresentar a você, então a gente já tem um canal direto hoje, mas as pessoas que não te conhecem, onde podem te seguir, onde podem... No LinkedIn. Te acessar? Conta aí, no seu LinkedIn. Eu sou muito ativo no LinkedIn, Marcelo Ventura, fácil de achar. No Facebook também, eu replico algumas coisas. Aquilo que eu publico no LinkedIn vai direto para o Twitter. E no Instagram, dependendo também da situação, a gente também atua lá. Mas, assim, o lugar, para mim, o centro meu de olhar todo dia é o LinkedIn. Tá. E você lá no LinkedIn não pode dar dicas sobre como lidar com o neurotípico, né, com o neurodiverso e como trazer inclusão para a verdade no seu ambiente, como também essas dicas que você trouxe de investimento, Isso. De que o meu aprendizado, na verdade, por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, todo mundo estava falando olhando criptomoeda crescer e medo, né? E eu também, eu estava olhando aquilo lá, mas não estava participando. Aí saiu um ETF, que é um Exchange Trade Fund, que é um índice, que é como se funciona como um fundo aqui na Bolsa, lançado pela Hashdex, o primeiro que saiu chama Hash 11, que é baseado numa cesta de criptomoedas, onde o Bitcoin e o Ethereum são os principais. Eu fiz bastante barulho em cima disso. Eu não ganho nada na Hashdex, eu não sou patrocinante. Mas por quê? Porque, cara, esse é o caminho para para todos aqueles que estavam com a mesma angústia que eu, que queria botar um pedacinho do seu patrimônio, um pedacinho pequeno do seu patrimônio em criptomoedas, investir de uma forma segura, monitorada, vistoriada, com a salvaguarda da CVM, onde você tem o preço está indexado à cesta de moedas, mas você não está com uma cripto com senha, com guarda, com custódia, com exchange. O risco é só o risco da variação, não tem risco de hacking, entendeu? Então, é uma forma segura. Então, é esse tipo de coisa que a gente faz, quando serviço de utilidade pública. Por que eu faço isso? Porque essa minha angústia é a angústia de outras pessoas que estão lá pensando, falam, por que eu não posso participar disso? Então, assim, a gente procura dar dicas seguras, fazer o repost de um artigo de algum compartilhar, colega. Normalmente, eu vou muito pela seara da governança corporativa, que é uma coisa que eu acredito. Eu procuro dar visibilidade para as startups que eu conheço, que eu acredito, ou que eu estou investido. Eu faço muito trabalho junto com o pessoal da GoNew, que é essa comunidade que foca na nova economia, que tem cursos de governança para a nova economia, governança para o mundo digital, e em cima do autismo, que é ativismo voltado para as pessoas entenderem melhor a situação do autista, ajudarem, acreditarem na inclusão, fomentarem a inclusão, boas práticas, casos. Eu estou falando de notícia de jornal, eu li um negócio no jornal aqui que eu achei legal, que eu acho que é interessante as pessoas, que está na página
3, eu posso dar visibilidade. Legal. E sempre é impressionante o feedback das pessoas, que, porra, cara, que legal, isso aqui não tinha visto e tal. Então, eu não sei quantas pessoas leem jornal hoje em dia, né? Porque tem tanta fonte de informação, as pessoas ficam perdidas, né? Mas, enfim, é muito em cima disso que eu tenho, que eu trago as coisas para a mídia social, tá? Nas coisas que eu acredito. Muito generoso. A generosidade, o Cortella fala que a generosidade é como você tem uma vela e encosta numa vela apagada, sua vela acesa, e você passa a luz para outra e não perdeu nada. E você é um cara que me inspira isso, Marcelo, que você é muito generoso. Olha, não me custa nada, eu acredito, eu acho que isso está ajudando a contribuir com as coisas que eu acredito, então estou né, levando coisas que eu acredito. E, de novo, dentro da minha rede do LinkedIn, que tem 30 mil pessoas, eu aprendo muito, porque vem muito feedback. O cara, você viu isso, ó, você aí, Marcelo, que, pô, tá correndo atrás, não sei o que, você conhece essa startup? Você viu isso? Então, vem muita iniciativa, vem muita gente com ideias boas, a gente acaba fazendo a ponte, leva essa pessoa para o Venture Capital, leva essa pessoa para a comunidade, entendeu? Essa, de novo, você acaba fazendo a ponte, a famosa ponte. Você ajuda engenheiro de ponte. Pronto. Com certeza. Querido, para encerrar, se a gente for falar assim, sem filtro nenhum, na real, o que você espera das pessoas em relação ao autismo? Sendo um pai de gêmeos autistas, o que você espera aí das pessoas, de mim, de quem está te ouvindo, da humanidade, em relação ao autismo? Eu acho que entendimento, um melhor entendimento, aceitação e inclusão. Ao entender e aceitar, você passa a incluir. Acho que é isso. Perfeito, Marcelo. Assim, gratidão, eu amei te conhecer, foi um presente que o Jean me deu. Conte comigo nas suas outras iniciativas aí, é só me conectar aí que a gente te ajuda como puder. Vai ser um prazer. Tenho várias sociais, navego nada no autismo ou no neurotípico, neurodiverso, mas eu quero aprender. Acho que é alguma coisa também que eu posso aprender e contribuir. Hoje eu navego muito com violência doméstica, com crianças, com ex-presidiários, enfim, tem várias ONGs aí que eu atuo fortemente, ativamente, mas eu preciso aprender mais de outros universos aí, que eu ainda não explorei quanto com você para me ensinar. Tá bom? Olha, muita saúde. Tamo junto. Muita saúde para você e para a Letícia e para os seus 4 filhos, né? É o Rafael e o... Não, é o Gêmeos, Rafael e André. E os mais velhos é a Natasha, a mais velha, e o Gianluca é o do meio. É que os outros dois já são adultos, são de uma outra administração, né? E agora com a Letícia tem o Rafael e o André, que estão no meio da jornada, né? Exatamente. Mas eu tenho certeza que eles são muito abençoados por estarem numa família tão especial, que é você e a Letícia. Muito legal. Olha, eu acho que é recíproco, né? Nós somos abençoados por tê-los, por mais, às vezes, que difícil, né? Dentro de uma crise, a gente tem dúvida também, a gente chora, a gente... né, extravasa, se estressa. Uma das coisas que aconteceu com a pandemia, no começo do isolamento social, foi que a gente teve que suspender todas as equipes. Então, você imagina, ficou os dois, era um jogo empatado, 2 contra 2, e, pô, você precisava ir num supermercado, você tinha que largar os dois juntos, aí, de repente, o moleque tinha uma crise, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Por que de uma hora para outra eles tiveram que ficar trancados, entendeu? Então, foi um período difícil para a gente, e de aprendizado, quer dizer, depois que passa, você fala, nossa, poxa, aprendemos bastante ali e tal. Mas é isso, assim, quando a gente para refletir, é recíproco, e a gente está aprendendo muito com eles todo dia, isso vai ser para a vida inteira, espero estar aqui bastante tempo com eles. Com certeza. E aí vamos compartilhar esse aprendizado com a turma, porque eu acho que tem mais gente aí querendo aprender, precisando de ajuda, e a gente está disposto a ajudar. Com certeza. Marcelo, fica com Deus, muita luz aí para vocês e muito obrigada aí pelo seu tempo precioso. Beijo grande. Você também, Sandra. Obrigado. Tchau, tchau. A gente fica em contato.
Tchau, querido.